E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Supercasa trabalha com as melhores marcas do mercado mobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Supercasa imediatamente. É isso mesmo. Supercasa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece, é a forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses com a primeira parcela para 60 dias, ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Supercasa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E a Supercasa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Supercasa. E agora nós vamos conversar com ele, que às sextas-feiras sempre está conosco para falar sobre a segurança. Chegou a hora de conversar com o Capitão Moraes em nosso quadro Mais Segurança. Seja bem-vindo, Capitão Moraes. Muito obrigado, Isabelle. É sempre um prazer enorme estar aqui com os nossos amigos e com vocês. Prazer é nosso. E nós estamos nos aproximando do Dia das Crianças e os pais começam a ficar enlouquecidos querendo comprar o presente dos seus filhos, dos avós, dos tios, enfim. Vamos dar dicas de como você pode se prevenir nessa época em que você está preocupado em comprar o presente e os bandidos estão preocupados em furtar você. É verdade. Não é? Eles não tiram folga. Nunca. Não. Mas não há feriado para eles. Não, de maneira alguma, não há comemoração. Aliás, eles infelizmente, comemoram. Uma das coisas, além daquelas dicas que a gente sempre passou ao pessoal, né, com cuidado com as bolsas, com as carteiras, com os objetos de valor, uma coisa que é importantíssima nessa época do ano é o cuidado com as crianças quando a gente leva eles junto para fazer as compras, que é muito comum, né? A mãe às vezes quer levar a criança para escolher o presente ou quer levar a criança para participar da compra ou vai comprar para um monte de gente e não tem com quem deixar a criança. Melhor coisa, não leve as crianças. Deixa a criança em casa, com a avó, com a tia, com a vizinha. Exatamente. Mas, se for necessário, tem que levar. Então, alguns cuidados são muito importantes com as crianças. Então, o primeiro, nunca perder a criança de vista. Nunca. Sempre estar com a criança no campo visual. Seja ela pequenininha, grande, de qualquer tamanho. Por quê? Porque as crianças acabam tendo uma vulnerabilidade maior para acabar sendo vítima de um furto ou até mesmo aí de um roubo próximo até dos pais, né? Uma outra coisa que a gente recomenda fazer é toda vez, vai fazer compra, e a criança é mais menorzinha, uma pulseirinha com o nome e o telefone. Ah, mas eu não vou para a excursão, eu só vou fazer uma compra. Sim, mas às vezes em alguns centros comerciais é tanta gente que é pior do que numa excursão, de tanta gente que você vai. Então, por exemplo, você vai num grande centro de comércio popular em São Paulo. Se você não levar isso daí e a criança se perder ali, vai ser muito difícil você localizar. E aí, em cima disso, acaba acontecendo uma série de outras questões, né? Aí a mãe fica desesperada, já fica mais vulnerável ainda, a própria criança fica e pode estar ocasionando aí uma coisa muito mais triste e desagradável para a família. Se a criança já for um pouco maiorzinha, ensina ela a pelo menos saber o nome dela completo e o nome do papai e da mamãe. Porque já é uma grande ajuda. Exatamente. Sempre faz ela decorar ali o nomezinho dela, o nomezinho do papai e da mamãe, né? Se possível, um telefonezinho, um recadinho na blusa, na camiseta, no bolso da calça, para poder, se acabar extraviando essa criança, você conseguir localizar. Porque uma das
coisas que mais acontecem nesse período é exatamente isso, é o extravio de criança. Né? E já teve mãe que acabou ficando, perdeu a criança e esqueceu a bolsa, não sabia mais onde estava, aí ficou a carteira, ficou Só não dinheiro. perdeu a cabeça porque perdeu não dava. tudo, né? Aí acaba transtornando toda uma época que é para ser tão festiva, tão legal, tão bacana, acaba ficando totalmente prejudicada. Né? E, fundamental, criança pequena, mamãe vai fazer compra. Nunca, de maneira alguma, passa a criança para uma pessoa desconhecida. Então, a gente já teve casos terríveis, tá lá a mãe, cheia de sacola, vai pagar, mãe, aí conhece uma pessoa na fila, uma pessoa que tem uma conversa fácil, uma pessoa que parece ser tão simpático, o brasileiro ele é simpático de natureza. Acolhedor, né? Acolhedor é. A mãe sente uma confiança, já parece que é amigo íntimo de muito Anos, tempo, né? Não, deixa que eu seguro seu filho para você, enquanto você vai pagar, enquanto você vai provar. E aí acaba passando a criança para uma pessoa que é mal intencionada. Já fizeram isso comigo, sabia? Pediram já para eu olhar a criança na fila. Eu olhei, né? Não, mas que bom que pediram para você olhar, né? Não foi, eu olhei. Não foi o contrário. Mas acontece, você vai deixar a criança, e isso aí é o que dá margem a algumas, infelizmente, algumas quadrilhas que são especializadas em tráfico de crianças e acaba levando a criança realmente embora. É uma loucura, né? Exatamente. Você sabe que uma vez aconteceu uma situação comigo nos Estados Unidos? O ano passado, eu estava dentro de uma grande rede de lojas de eletroeletrônicos e eu estava com o meu filho e tinha uma senhora sondando, começou, aonde eu, em cada... Box, né? Em cada corredor. Cada corredor que eu entrava, essa senhora entrava atrás. E eu comecei a perceber. E aí, quando você está numa loja de eletrônico, em um ambiente fechado, muitas vezes você se sente mais confortável, né? E tinha uma sala que era uma sala para você experimentar o som, a TV, enfim. E aí, meu filho falou, mamãe, posso entrar aqui para ver? Eu disse, pode. E aí, eu fiquei de olho. E deixei ele entrar, mas eu fiquei na porta. Não é que a senhora entrou atrás? Quer dizer, o que ela queria? Aí eu fui lá, avisei a gerente e falei, olha, tem uma senhora suspeita que está de olho no meu filho. E aí eu não sei o que aconteceu, só sei que a senhora sumiu da loja e eu não sei o que aconteceu. Infelizmente, isso Perigoso. é em todo lugar. Não, sim, é em todo lugar, né? Você tem essa situação não só nos grandes centros, você tem fora, você Sim, tem foi nos lugar, Estados até em Unidos cidades isso. pequenas isso já aconteceu. Então, e isso é uma situação extremamente terrível, né? Agora, sabe uma coisa que eu comprei quando eu fiz o enxoval do meu filho e que eu usei muito aqui no Brasil e que as pessoas me recriminavam muitas vezes e que deu muito certo? Uma coleira. Coleira. Dava certo, porque chega uma época da criança, principalmente quando ela começa a aprender a andar, que ela sai desvairada, ela não sabe para onde ela está indo. Então, ia ao shopping com a coleira. Era um cachorrinho, eu trago para você ver. Era um cachorrinho que você... Tipo uma mochilinha que tinha um negocinho para você colocar coisa dentro e um cachorrinho atrás. E ficava preso na minha mão. Então, era uma distância que nem de cachorro. E meu filho não se perdia de mim. Então, ele andava, aí chegava uma hora que ele parava. Era não o fugia. limite. Mas um monte de, nossa, mas tá andando com coleira, aprendeu o filho com coleira, mas deu super certo. Porque você, exatamente isso, você verdade. não perde o contato, né? Porque esse é o grande problema. A criança, a partir do momento que ela perde o contato, pode sim, questão de 2, 3 metros, imagina você numa loja, principalmente de roupas, que é o que acontece muito nessa época do ano. Você tem lá uma loja de roupas, os cabides são muito próximos e muito volumosos. A criança adora se enfiar debaixo de... Exatamente. Aconteceu até com a minha filha. Ela resolveu brincar de esconde-esconde e se enfiou embaixo de um provador. Meu a mãe dela Deus. ficou doida, ficou alucinada, né? Porque a hora que viu, cadê? A criança de 2, 3 anos de idade. Aí ela foi, avisou a segurança do estabelecimento fechou as portas, né? E aí começou aquele vasculhamento na região, acabou localizando lá a criança. Né? Mas poderia ter alguém passado. Exatamente. E ter... A gente nunca sabe Ou que ela tá mesma. querendo. E aí, se ela sai para a rua, por exemplo, imagina como Santo André, Oliveira Lima. Se ela sair para o calçadão, as possibilidades dela ir para qualquer lugar são infinitas. São infinitas, Então, assim, mesmo que alguém mal intencionado não a localize, alguém até bem intencionado. Então, por isso que a gente também recomenda, explica para a criança. Vai sair, procura alguém
fardado. Procura um policial. Você sabe que a primeira vez que me perdi, a segunda vez, que a primeira vez que eu me perdi da minha mãe foi na praia de Pitangueiras, no Guarujá. Minha mãe falou que quase morreu, que desmaiou, passou mal, aquela praia lotada. Enfim, aí um casal me achou e eles conseguiram localizar. Mas a segunda vez que eu me perdi dos meus pais, eu estava em Embu das Artes, tem uma feirinha lá de final de semana. E eu sempre fui espivetada, né? Devia ter uns 6 anos de idade, mais ou menos. Foi em 1 minuto. Minha mãe falou que virou para o lado e foi 1 segundo. Eu queria comprar um sorvete, aí minha mãe falou, o sorvete está aqui. Só que eu entendi que era para o outro lado. O que aconteceu? Eu peguei o sorvete, ela me deu a autonomia para pegar o sorvete, só que eu não encontrava mais eles. Aí o que eu fiz? Eu fui pro colo de um policial. Aí disse que quando ela me achou, eu tava com o sorvete todo derretido na mão, no colo do policial, e não deixava ninguém pegar o sorvete, porque eu tinha comprado o sorvete para ela. Quer dizer, eu procurei um policial, ela sempre me orientou a isso. Sim, é importante que orienta, sempre procurar um policial, uma pessoa fardada, para poder estar se localizando, né? Para que ali nós temos aí o que é chamado de alerta geral, toda vez que uma pessoa se perde, você pode fazer uso do telefone 90 e informar, olha, meu filho se perdeu, ele tem tantos anos, ele está com tal roupinha, ele passa as características da criança, só que às vezes a gente sabe que às vezes a mãe está tão nervosa... Nem lembra a roupa que a não criança lembra a tá. roupa, não lembra nome, não lembra... Dá um branco Entra total, em pânico. né? Entra em pânico, que a gente chama de visão túnel, né? A mãe sai do ar. Dá um branco. Exatamente, por isso que é importante o máximo de preparação anterior. Então, bota lá na criança, lá a pulseirinha, orienta ela a procurar alguém fardado para você poder ter uma preparação para quando acontecer o pior. Que na hora que acontece o pior, ninguém pensa. Não adianta. Nossa, dá um desespero, né? Meu Deus, outro dia estava na feira com meu filho, não perdi ele, mas foi o tempo de eu virar. Quando eu olhei, ele era bem pequenininho. Quando eu soltei a mão dele para pegar uma sacola, quando eu virei, ele tinha atravessado a rua, que era estreita, mas passava carro. Eu falei, gente, sabe quando você fala, meu Deus do céu, 1 segundo para a desgraça estar feita. Mas é verdade, esse 1 segundo, criança, é pior às vezes que dirigir. Horrível. Às vezes é pior que dirigir, porque meio segundo você tem um prejuízo. E aí é um outro cuidado que a gente tem que ter, criança no veículo. Então vai lá, vai fazer compra, vai levar. Ah, mas... deixa ele solto no banco, dou brinquedinho para ele ficar se divertindo. Não. Criança, banco de trás, cadeirinha, cinto ou assento, cinto de segurança. Ah, mas ele vai chorar. Melhor ele chorar de birra do que ele chorar machucado. De dor. Pior ainda numa outra situação. Então, sempre. E atenção, a hora que vai entrar e sair do carro com a criança. Porque às vezes está com mais de um. Vai colocar a criança no carro, a hora que vira, cadê o outro? Isso já aconteceu bastante também. Então, muito cuidado. Coloca todo mundo para dentro, não é desespero. Depois organiza a sacola, exatamente. bolsa, né? Por isso, aquela recomendação. Procura evitar deixar carro na rua, né? Ou locais afastados. Deixa o carro no estacionamento. Escuros ou da também, loja, né? exatamente. Ou da loja, ou no estacionamento do parque, para você poder ter tranquilidade, para poder priorizar as coisas na hora de estar... conduzindo as compras de maneira tranquila. Sim. Porque senão, se tentar fazer tudo ao mesmo tempo, guardar a compra no porta-mala, colocar o filho para dentro, colocar o cinto de segurança, ajeitar isso aqui, ajeitar aquilo ali, e tem gente que ainda leva os filhos de 4 patas ainda, aí fica uma beleza, né? Um outro dia a gente estava no patrulhamento, a gente parou, até ficou olhando, né? A gente parou e ficou próximo, esperando, mas a senhora estava com 2 crianças pequenas, uma de colo e uma, devia ter uns 2, 3 aninhos, mais um cachorrinho. Meu Deus. E com 4 sacolas, tentando guardar tudo no carro. Aí ela abriu o porta-mala, aí colocava a sacola, aí a criança ia pro lado, ela pegava, aí mandava a criança segurar o cachorro. Era uma coisa de louco. É perigoso até machucar, né? Não. Fechar a porta sem querer, prender um dedo, é verdade. Exatamente, por isso que a gente faz o quê? Orienta. Aí, no caso, a gente parou, ficou olhando. Então, vamos colocar que ela ficou numa situação bem mais tranquila e segura. Mas não é toda oportunidade que tem para fazer isso. Então, sempre priorizar. Quanto menos gente para fazer compra, melhor, gente. A melhor coisa é tranquilidade para poder ter atenção e focar naquilo que realmente é importante naquele momento. Mesmo porque se você leva a criança, você vai gastar muito mais. Nem se fala. O pagamento Não é? dura 2 dias, né? Nossa senhora, eu vejo por mim. Quando eu vou sem meu filho é uma coisa. Até no mercado. Às vezes eu vou ao mercado com ele, adora ir ao mercado. A gente acaba gastando o dobro do que a gente tinha previsto de gastar. Porque... criança é danada. E às vezes acaba comprando até alguma coisa que não seja bom para ela. Então você também
às vezes tem os brinquedos, eles têm faixas etárias, né? Sim. Tem aquela questão de você... Só que aí ele vê um mais bonito que não é para a idade dele e pode acarretar tendo um risco. Sim. Então, acaba você... Ah, mas chora e pede aí. A gente sabe como que é coração de pai e mãe. Não adianta. Poxa, não vai ter problema. Ixi, nesse não vai ter problema é que vai dar problema. É verdade. Essa semana eu estava no mercado com meu filho, aí ele falou, quero um chocolate. Eu falei, tá bom, pega o chocolate. Aí passou na fila tem aqueles negocinhos de comprar outras coisas, tinha chiclete. Aí ele falou, mamãe, eu quero chiclete. Eu falei, não, então você vai trocar, deixa o chocolate e leva o chiclete, né? Porque tudo não terás, né? Vamos resolver, né? Senão, não dá valor também. Tudo tem que ter limite. É. Nada demais é bom. É sempre aquele equilíbrio, né? Nada Exatamente. que para mais ou para menos é bom. Então, você compra presente Dia das Crianças para os seus filhos grandes? Os meus filhos grandes, eles me cobram os presentes, mas aí eu dou sempre para eles, ou eu dou um terno, né? Geralmente eu dou um terno abraço em todos eles, ou dou um cinto muito, vai ficar para a próxima. Ai, capitão! Obrigada pela participação, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com os nossos amigos. Eu fiquei imaginando o terno, eu falei, como é que ele escolhe um terno? Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com o Mundo das Celebridades, com ele, Henry Luxo Luxo, já, logo após o intervalo.